Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Só quem veio aqui disposto a adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Dê um brado de glória muito forte para o Senhor, em forma de gratidão ao Senhor. Dá para ser melhor, irmãs. Eu sei que ainda está no começo da manhã, mas dá para ser melhor. Esse glória. Vamos de novo. Glória a Deus. Melhorou um pouquinho, né? Mas Deus seja louvado, né, a todo tempo, através das nossas vidas, pela grandeza do seu santo nome. Convido a amada igreja a se colocar de pé. Vamos estar assim orando nesta manhã, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui, adorando a Ele pelo mais um dia na presença dEle, ao qual Ele tem nos escolhido para servir, aleluia, para adorar. Louvado seja o nome do Senhor. E em forma de gratidão é que nós estamos aqui adorando a Ele. Amém, igreja? Então vamos levar nossas vozes ao santo altar do Senhor. Aleluia. Em forma de gratidão, agradecer ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, por tudo que o Senhor tem feito. Seja grato ao Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Pai, nesta hora, Senhor Deus, eu quero render graças, Pai, ao teu santo nome neste lugar, Senhor. Eu quero glorificar o Senhor, te exaltar, Senhor, bendizer o teu santo nome, Senhor, neste lugar, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de deixar na tua casa te adorando, por mais uma oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado, o Senhor tem me dado, Senhor, de poder dormir e acordar, Senhor, na certeza que o Senhor me escolheu, Deus amado, que o Senhor assim tem nos capacitado para estar na tua presença, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor assim tem nos fortalecido a cada dia, Pai amado, Pai querido, por cada livramento, Senhor, ao qual o Senhor tem nos dado, mesmo sem nós ter percebido, mas o Senhor assim tem cuidado, tem livrado, Senhor Jesus da glória. Espírito Santo de Deus, toma o teu povo, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, através das nossas vidas, Senhor Deus da glória. Faz a tua vontade nas nossas vidas, Espírito Santo do Senhor. Que possamos nos doar, Senhor, a cada dia, Senhor Jesus, para fazer a tua vontade. Que possamos estar, Senhor, com o nosso coração aquebrantado, Senhor, com os nossos ouvidos sensíveis, Pai amado, Pai querido. Nos dá visão, Espírito Santo do Senhor. Nos mostra, Senhor Jesus da glória, como o Senhor quer, Senhor. Como o Senhor nos quer na tua presença, Deus amado, Deus querido. Que possamos, Pai amado, declarar, Senhor, que o Senhor é o suficiente nas nossas vidas, Pai. Que possamos declarar, Senhor Jesus, o teu santo nome, Senhor. Aonde a planta dos nossos pés pisar, Senhor. Que possamos ser canais, Pai, porta-voz da tua palavra, Espírito Santo do Senhor. Que nesta manhã, Senhor Jesus, viemos rasgar, Senhor, os nossos corações perante a tua presença, Senhor. Que possamos, Pai, dar o nosso melhor aleluia, a nossa melhor glória, Senhor Jesus da glória. A nossa melhor adoração, Pai, seja para ti neste lugar, Senhor Deus da glória. Espírito Santo do Senhor, usa os teus servos, Pai amado, Pai querido. Faz a tua vontade, Espírito Santo do Senhor. Trabalha nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Opera um milagre, Senhor Jesus da glória, neste lugar, Senhor Deus da glória. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada família representada, Senhor. Ser com cada um dos teus filhos, Senhor Deus da glória. Enquanto os teus filhos estiverem aqui te adorando, te exaltando, Senhor. Vai visitando, vai fazendo morada nos lares deles, Senhor Deus da Espírito Santo do Senhor. Entra com providência, Pai, na causa de cada um dos teus filhos, Pai amado. Entra com providência naquilo que nós não podemos fazer, Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor é, Deus amado, Deus querido. O Senhor é suficiente, Pai amado e Pai querido. Espírito Santo de Deus, traz os teus filhos em paz, Senhor, para a tua casa, Senhor. Que eles possam vir com o coração de adoradores para te adorar, Senhor Deus. Fala com cada um, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. Através da tua palavra, de cada louvor, Senhor Deus. De cada adoração feita neste lugar, Senhor. Recebe, Espírito Santo de Deus. Recebe, Pai amado, pelo poder cá no teu santo nome.
Espírito Santo, te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel para com a tua palavra, Senhor. Por mais que nós permanecemos infiéis, muitas das vezes para contigo, mas o Senhor permanece fiel, Deus amado. E nos ensina, Pai, a entrar em tua presença. Nos ensina, Senhor, a nos prostrar perante ti, Senhor. Nos ensina tudo aquilo, Pai, que precisamos aprender, Senhor Deus da glória. Espírito Santo, faz a tua vontade, Pai, é o que eu te peço. E já quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos estar assim, ouvindo o Ministério de Louvor, estará louvando o nome do Senhor Jesus neste lugar. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Aleluias. Não sei se você sabe, mas nós somos peregrinos nessa terra, né? Estamos passando. Nosso lugar não é aqui. Estamos em busca da nossa verdadeira casa. Lugar onde não haverá mais dor, não haverá rancor, não haverá mágoa nem rancor. Aleluias. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. E quando a dor invade a minha alma, parece que vou perder a calma. Então me lembro que sou peregrino e ainda não cheguei em casa. Mas esse dia vai chegar e em minha casa eu vou entrar. Nunca mais serei um forasteiro, o céu será para sempre o meu lar. Sou peregrino aqui, oh, oh, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu vou. Sou peregrino. Eu vou morar, mas ainda não cheguei em casa, por isso a dor. Mas ainda não cheguei em casa, por isso as feridas. Mas ainda não cheguei em casa,
por isso as lágrimas, mas ainda não cheguei em casa. Mas logo sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Eu vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Sou peregrino aqui, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu nunca fui. Sou peregrino aqui, oh, oh, sou forasteiro, tenho saudade do meu lar, onde eu vou morar. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, seu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, meu lar, lá não haverá mais lágrimas. Lá não haverá mais dor, lá não haverá rancor, lá não haverá mais lágrimas. Meu lar, aleluias. Glória a Deus.
se fez carne, da terra desceu, operou muitos milagres, era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou, ele está vivo, vivo. Mas quando foi, fez sua promessa, que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar, sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada, volta logo, Jesus, vem me levar pra casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada. Quando foi, fez sua promessa, que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa, quero ir para o meu lar, sou sua noiva apaixonada. Aguardo sua chegada, volta logo, Jesus, vem me levar pra casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada. Mas volta logo, Jesus, vem me levar pra casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada, mas volta logo, Jesus, tenho saudade de casa, o céu é meu lar, o céu é minha morada, o céu é meu lar, o céu é minha morada. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando hoje do amanhã. Aqueles que perseverarem, permanecerem fiel, alcançará
Novo céu, a nova terra. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono. Oh,
Aleluia, desse jeito, irmãos. Glória a Deus. A gente está treinando para cantar no céu. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, no controle ainda está, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todo mundo. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia. Acredita, acredita na promessa do Senhor, acredita no Senhor. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Todo mundo. choro dura uma noite, mas a alegria, Ela vem pela manhã.
Jesus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. E só quem está alegre, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ainda de pé, igreja, vamos permanecer de pé. Vamos estar assim, lendo a palavra do Senhor nesta manhã. A oportunidade de estar com o nosso diácono Dentes para estar trazendo a palavra do Senhor para cada coração aqui neste lugar. Aleluia. Que todavia nós possamos nos alegrar no Senhor. Glória a Deus, também quero saudar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus, mais um dia, né? Vamos agradecer a Deus por mais um mês, né? Glória a Jesus, na presença do Senhor. Foi pego de surpresa, mas a palavra é para todos nós, irmãos. Glória a Jesus. Se encontra no livro de 1 Samuel. Glória a Jesus. Essa palavra veio ao meu coração hoje pela manhã cedo. Assim que eu acordei, veio esta palavra de gratidão a Deus. 1 Samuel 7, um versículo bastante conhecido da Bíblia. 7, versículo 12. Glória a Jesus. Vou ler apenas o 12. Palavra poderosa. Glória a Jesus. Todos acharam? Diga amém. Glória a Jesus, diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 7, 12. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Pode se assentar, irmãos. Glória a Jesus, é coisa rápida. Glória a Jesus, a própria palavra já diz por si só. Esse mês de maio, muitos aqui tiveram algumas lutas, mas eu creio que venceram cada uma. Glória a Deus. Nós precisamos entender, irmãos, que independente da circunstância, nós estamos vivos para alcançar a promessa de Deus. Aleluia. Talvez esse mês foi muitas lutas, travada, glória a Deus, e a sua vitória ainda não chegou. Mas nós temos que ser gratos a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu não sei se o problema é na sua casa, na sua família, seu filho, seu marido, né? Uma falta do emprego. Mas creia, a sua bênção vai chegar. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Cada um guarda essa palavra na tábua dos vossos corações. E creia, irmãos.
a promessa vai se cumprir. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Nossa irmã Tainara está com essa oportunidade. Aleluia. De contar as maravilhas que o Senhor tem feito na vida dela, na casa dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos nos alegrar na presença do Senhor, irmãos. O Senhor se faz presente. Aleluia. Que toda a honra e toda a glória que sai pelas nossas bocas seja para o Senhor. As irmãs com a paz, Senhor, amém? Vou deixar aqui no livro de Salmos. Salmos 126, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torres do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sonha, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém? O Salmo 126 na minha vida tem sido muito presente, porque é um salmo de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem transformado. E hoje aqui, não esperava a oportunidade, mas quero agradecer a toda a igreja e a todos aqueles que tiraram um tempo para orar pela minha mãe. Acredito que todos saibam que minha mãe passou um tempo internada no João Alves, com problema na perna. Problema esse que ela já tinha feito uma cirurgia 2 vezes e retornou. Foi um baque muito grande, principalmente para mim como filha, que não passei com ela as outras 2 cirurgias. Passei uma, mas foi particular, ela se internou, no outro dia ela estava em casa, fez a cirurgia. A primeira eu não estava com ela porque foi no começo, eu ainda não existia. Mas essa que eu passei com ela todo o processo, a gente sabe que a gente tem que segurar na mão de Deus e não temer. Até porque lá dentro a gente via coisas muito piores. Eu posso dizer a vocês que ali dentro a gente vê muita coisa naquele lugar. E olhando para minha mãe, a gente dizia que era o de menos. Porque graças a Deus ela estava bem. Era só aquele problema que estava sendo tratado. Mas a gente fica temeroso. A gente costuma muitas das vezes procurar coisas para estar com medo. O Senhor diz, não tenha medo, mas a gente ainda fica procurando uma coisa e outra para temer. Porque nós somos falhos de seres humanos assim. Mas com todas as orações, com tudo aquilo que estava vindo para ela era a minha força todos os dias. Eu olhava para ela, quem me dava força era ela. E numa quarta-feira eu tive que vir para casa, deixar ela lá de novo, porque graças a Deus muita gente se propôs a ficar trocando comigo para ficar lá com ela, para não deixar ela sozinha. Numa quarta-feira que eu cheguei num culto, com o coração apertado, porque eu não queria mais deixar minha mãe lá. E eu tinha dito até para minha sogra, Gá, eu vou para casa, mas se eu tiver que voltar para aqui para ficar com ela, eu só saio daqui com ela. Eu me interno com ela, mas eu só saio daqui com ela. Eu virei o corredor, a esquina do corredor, quando a outra menina que foi ficar no meu lugar, estava indo ficar com ela. E minha mãe estava bem, minha mãe estava sorridente, estava feliz, alegre, mas o coração apertado por ter que deixar ela ali de novo. Porque eu tenho minha mãe há 21 anos em casa comigo, direto. Eu tenho o costume de chegar e sair e ver a minha mãe lá. Então, quase um mês que ela ficou internada naquele lugar, eu olhava para minha casa e não via minha mãe, e eu dizia sempre a Davi, eu tô com a saudade da minha mãe. Queria tanto minha mãe aqui, e é uma coisa que é pra gente dar valor. E é uma coisa que é pra gente aprender que os momentos pequenos importam sim. Porque eu entrava dentro de casa, eu costumava ver ela lá, mas esse um mês, quase um mês que ela ficou lá, ela não estava mais. E eu virei aquele corredor e o coração apertado, com a vontade de ficar lá com ela, mas a menina já estava lá, eu vim para casa, cheguei no povoado, as irmãs estavam fazendo o convite das pessoas, a irmã Valquíria e a irmã Leninha. E de noite eu cheguei no culto com o coração apertado, porque eu não queria ter deixado minha mãe lá. Foi quando no culto, a irmã me deu a oportunidade, eu tentei louvar, não consegui, porque só vinham as lágrimas. E Deus usou uma irmã para falar comigo, Deus usou o pastor para falar comigo, e ele disse que eu ia ver o de repente de Deus na minha vida. A irmã Deise estava lá, a irmã Deise me abraçou, a filha da irmã Itinha trouxe a palavra, Deus falou comigo através daquilo, o pastor falou comigo. E na manhã seguinte eu acordei com a ligação da minha mãe dizendo que ela estava de alta.
O de repente de Deus nas nossas vidas, para quem crê, é de verdade, irmãos. Eu dormi com o coração apertado. Eu chorei naquele culto, tirando tudo dentro do meu coração. Uma coisa pesada que estava lá, me sufocando, mesmo ela estando bem. Porque para quem olha aquela situação, a gente vê perna com osso saindo, vê gente com o pescoço torto, furado de uma ruma de coisa. A gente vê tudo naquele lugar. Ela só estava com a perna lá tomando antibióticos para aguardar cirurgia e para fazer. Mas para mim, por ela estar naquele lugar, eu estava com o coração muito aflito. Mas quando Deus falou para mim que eu iria ver o de repente de Deus, o de repente foi no dia seguinte. Quando Deus quer fazer nas nossas vidas, você pode ter certeza que você pode dormir tranquilo, que a alegria ela vem pela manhã. Então agradeço aos irmãos por todo mundo que orou pela minha mãe, que continue orando, porque ela está em casa, ela vai aguardar a cirurgia em casa. Ela teve alta para aguardar a cirurgia em casa. Com fé em Deus, esse mês que entra, dia 19, a gente se interna, dia 20 ela faz a cirurgia dela. Eu só quero agradecer a Deus e aos irmãos e agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Quando a gente entrega os nossos problemas, as nossas dores, as nossas aflições e a angústia nas mãos do Senhor, Ele resolve, Ele faz questão de resolver. Ele entra com providência. Ele não deixa o deles desamparado. Aleluia. E eu sei que não é fácil estar naquele João Alves, né? Só vai ali mesmo quem tem algo, né? Porque não é fácil. Eu passei também uns dias lá com o Davi, quando teve o acidente. E eu vi pessoas morrendo, irmãos, na minha frente ali. E é angustiante, né? A gente pensa que a nossa luta é maior do que a do vizinho. Mas não é não, irmãos. Quer saber se sua luta é maior ou não? Vá lá. Aí a gente vai ver tanta dor, tanta angústia, tanta aflição. Aleluia. Tantos pais desesperados, tanta família desesperando, angustiada, sem saber de uma notícia. Aleluia. Muitas das vezes por alguma família já vem a óbito. É muito sofrimento ali naquele lugar. E muitas das vezes a gente pensamos que a nossa luta a gente não vai aguentar, não vai suportar, que já é o fim. Não é o fim não, irmãos. Ainda tem jeito para a sua luta. Ainda tem solução para o seu problema. Aleluia. Ainda tem um consolo para a sua alma angustiada, que é o Espírito Santo do Senhor. Então não se desespere à toa, não se desespere por você achar que sua luta nunca vai acabar. Mas entregue ela nas mãos do Senhor. Aleluia. Que o Senhor vai resolver, vai entrar com providência. Entregue crendo. Aleluia. Que o impossível vai se tornar possível, porque Ele é Deus. Aleluia. Entregue confiando na providência do Senhor. Porque muitas das vezes a gente entrega, Senhor, toma a frente, toma a direção. Aleluia. E por não ver rapidamente, a gente começa a desacreditar de tudo aquilo que nós acreditamos. Começa a desacreditar de Deus, começa a acreditar na nossa fé. Aleluia. Colocamos a nossa fé, aleluia, em dúvida. Colocamos o Deus em dúvida. Aleluia. Por não saber esperar e confiar no Senhor. Aleluia. Por não saber esperar. Aleluia. E o Senhor diz na palavra dele, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. Então para que se angustiar, igreja? Não tem por que se angustiar se você entregou nas mãos do Senhor. Aleluia. É apenas entregar e confiar. Eu entreguei os meus problemas, as minhas angústias e confiei. E eu estou vendo, aleluia, o resultado do Senhor. Aleluia. Eu estou vendo a providência do Senhor. Aleluia. E eu estou aprendendo a esperar. Porque a espera não é fácil, não. Não vou dizer que a espera é fácil, porque não é fácil. Mas temos que aprender a esperar e a confiar no Senhor que nós servimos. Amém, igreja? Vamos ouvir a nossa irmã Deise estará louvando o nome do Senhor para arrecadar dízimos e oferta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E acredite no Deus que você serve. Aleluia. Acredite no Deus que lhe chamou, que lhe capacitou, que tenha sido capacitado, tem lhe dado o espírito de ousadia. Louvado seja o nome do Senhor para você profetizar. Aleluia, na sua causa.
Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o nome do Senhor, né, irmãos? Enquanto nós adoramos, Ele trabalha em prol das nossas vidas. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouve um Deus como o nosso. Trabalha em prol daqueles que nele espera. Então, que possamos acreditar, confiar, descansar e esperar. Porque às vezes as lutas vêm, as provas vêm. E às vezes é Deus nos chamando para um momento de mais intimidade com Ele. Ele quer que nós possamos mergulharmos mais profundo e nos encontrarmos com Ele para vivermos experiências extraordinárias, não é verdade? Então vamos adorar a Jesus, independente de qualquer coisa. Porque nessa manhã Ele te diz que Ele te chama para mergulhar mais fundo. Aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti eu confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme.
das ondas olharei, mas se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és, pois eu sou teu, tu és meu Senhor. Levanta sua mão, ouve comigo, diga: guia-me para que em tudo em ti eu confie. Diga: sobre as águas eu caminho e por onde quer que chame. Diga: Senhor, leva-me mais fundo do que eu já estive e minha fé será mais firme, Senhor. Por onde quer que chame, Senhor, leva-me mais fundo do que eu já estive e minha fé será mais firme. E ao teu nome clamarei, Senhor, eu clamarei. E além dessas ondas aí eu olharei. E se esse mar crescer, o segredo eu sei, somente em ti descansarei. Pois eu sei que eu sou teu e tu és meu, eu sou teu e tu. Você pode bater no peito e dizer: Senhor, eu sei que eu sou teu e tu és meu. Eu sou teu e tu és meu. E as palmas engrandecem o nome de Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé, igreja. Chegou uma das melhores partes, que é ouvir Deus continuar a falar conosco através da palavra dele. Eu convido o diácono Edson, estará intercedendo pela vida do pastor nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero saudar os amados com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Eu ali sentado, ouvindo os irmãos cantarem, adorar a Deus. Me veio à mente, pastor, o tempo da pandemia, né? Os primeiros dias, os irmãos achando bom, ficando em casa, culto transmitido pelo celular. Mas chegou um tempo que o povo começou a indagar o pastor, porque o pastor não abria a igreja, para que os irmãos pudessem vir adorar a Deus na igreja. Quando as irmãs saem para evangelizar, eu tenho certeza que elas já ouviram: não, mas eu adoro Deus em casa. De casa eu consigo adorar a Deus. E por que no tempo da pandemia vocês pediam tanto para estarem aqui? E quando tem a oportunidade de estar, de expressar aquilo que Deus colocou no seu coração, a pessoa fica trancada, a sua mente trancada, né? A gente sempre tem oportunidade, irmão. Deus sempre dá. A pandemia foi só um pontapé inicial. Porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Chegará um tempo onde nós iremos procurar um lugar para adorar a Deus. Procurar uma pessoa que tenha coragem de adorar a Deus. Nós já estamos vendo por aí quantas pessoas que professam a Cristo e é morto por professar a Cristo. Aqui vai chegar um tempo que você procurará uma pessoa que tenha coragem de dizer para você que Jesus é bom e você não vai encontrar. Então aproveita a oportunidade, queridos. Curve sua cabeça e comece a orar a Deus agradecendo por essa oportunidade. Porque serão poucas que nós iremos ter. Maravilhoso Deus e eterno Pai,
Nós te louvamos, meu Deus, te exaltamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Pai, pela oportunidade ao qual o Senhor nos concedeu nesta manhã, meu Deus, pelo servo ao qual o Senhor disponibilizou, Pai, para falar do teu amor, das tuas maravilhas, da tua bondade, benignidade, da tua graça para com a nossa vida, meu Deus. Pai, tão somente usa o teu servo de uma forma sobrenatural, abrindo as portas do céu, Senhor Deus, derramando dos céus sabedoria e entendimento, para que ele possa ser a tua boca neste lugar, e para que nós possamos, Pai, através da vida dele, sairmos daqui regozijados, com o poder da tua palavra, com a tua manifestação, da tua graça nas nossas vidas. É o que eu te peço, meu Deus, nesta manhã, e já te agradeço, Pai, certo, que a tua manifestação já começou desde o início, e se manifestará no decorrer da tua palavra, no nome santo e bendito de Jesus, e todos aqueles que creem, diz, amém. Todos aqueles que creem, diz, amém. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos também com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Glória a Deus. Desde já quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá, irmãos. Estamos aqui mais um domingo, louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. O que o diácono Edson falou aí, irmão, eu quero ver naquele grande dia as pessoas que disseram que congregavam em casa querer exigir seu direito de entrar no céu. Ontem eu estava em casa, de repente eu disse, rapaz, eu vou para Aracaju, mas o presbítero ia levar o menino para tocar lá em Aracaju. E eu resolvi aí fui aqui na igreja onde eles estavam primeiro, passei um tempo lá mais ele, depois a gente fomos para Aracaju. E Deus sabe, irmão, trabalhar. Quando a gente chegou lá em Aracaju, eu fiquei parado assim, olhando, irmão. Um evento, um som bom, né? Mas eu olhei, cadê os crentes? E você passava num canto, era a igreja aberta, a igreja aqui em outra. E o culto ali acontecendo na rua. E o povo, irmão, estão buscando, vendo a igreja como uma tribo. E a Bíblia mesmo diz que o reino dividido, ele não prevalece. E o que mais me chamou a atenção é que nós estamos passando por uma luta, irmão, espiritual tão grande, as pessoas não estão nem aí, não chegando, depois querem cobrar algo. A gente viu, praticamente eu vi, depois do que a gente saiu, a gente viu lá. Era o culto rolando aqui e os filhos da terra fazendo o trabalho de macumba ali do lado, irmão. Foi não, presbítero? Vestido de branco, com atabaco do lado assim do culto. Cortando animais. Outros lá comendo lá na esquina, eu olhando de cá, observando, meu Deus, está repreendido. E a igreja cá orando, o povo clamando. E veja que luta espiritual estamos passando. E as pessoas não estão nem, irmão, se apercebendo para isso. Aí de imediato eu mandei uma mensagem para o meu irmão. Disse, eu estou aqui em tal canto, aquele aí perto de minha casa, vem aqui. Eu peguei e fui lá. Aí vou aí para ver como é que tá a mãe. Chegando lá, irmão, Deus sabe trabalhar. Eu não vou falar o que ele me disse, porque eu não posso falar isso aqui. Ele é evangélico, presbítero da igreja. A esposa, os filhos, a família toda lá é evangélica. De repente, mora, é tipo é um lugar, é grande, o terreno é grande lá e cada quem mora em uma casa. A casa de andar, a casa aqui. Minha mãe mora aqui, mais umas meninas, ele mora em cima, mais a mulher. Do lado mora a outra irmã e assim a família toda junta. E eu conversando depois ali com ele, ele me contando as lutas. Aí eu disse, e aí, como é que tá a obra? Ele, não, eu parei de ir para a igreja. Aí a gente foi lá na casa do pai dele. E conversando lá com ele, ele disse,
Então, mas eu sei que você é um homem entendido da Bíblia. Começamos a conversar. E ele disse também que tinha parado de ir para a igreja, porque está vendo que os homens hoje não têm mais pregado a palavra, que os homens hoje não têm mais falado a verdade. E depois, quando meu irmão começou a me contar, irmão, o que estava acontecendo na vida dele, o que ele pretendia fazer, eu disse, rapaz, vocês não estão vendo não, que Satanás está armando um laço para colocar vocês na cadeia e destruir a vida de vocês? Meu irmão, desperte enquanto ainda há tempo. Volte para a igreja. Volte para buscar a Deus. Eu lá quero saber quem está errado, quem não está errado. Irmão, naquele que todos terão que prestar conta com Deus. Ah, porque fulano de tal, porque Beltrano. Só olha, isso é desculpa de crente que não quer nada. Porque quem serve a Deus não quer saber, irmão, de nada. Se eu fosse contar o que eu já passei no Evangelho, eu não estaria aqui hoje. E eu só estou aqui hoje, irmão, primeiramente de Deus, depois por cada um de vocês. Mas você vai, pastor, vamos fechar a igreja. Fechar não vai, mas se cada um quiser ir para sua casa, a igreja vai permanecer aberta. Mas eu não vou negar o nome desse Deus. E peço força a Deus todos os dias para não negar o nome do Senhor. Aí de repente você olha, porque o pastor fulano queria abrir uma igreja aqui para me tomar conta. Eu olhei assim para a cara dele e disse, ia dizer, eu parei, não vou dizer não, que essa palavra vai ser muito dura. Disse, meu irmão, não assuma não, que você vai acabar de estar sepultando o seu ministério. Irmão, obra, e quem está de frente de obra não é para qualquer um não. Tem que pedir todo dia força a Deus, direcionamento. Porque a gente passa por tanta luta, por tanta provação, por tanta privação. A missionária Cristiane pregando aqui na quinta-feira, ela abriu o coração aqui para os irmãos. Eu fiquei parado ali e disse, eu preciso também ser um esposo melhor. Não é que eu sou um esposo ruim. Mas você vê o que as pessoas passam, que está do nosso lado. E eu disse, meu irmão, vá para a igreja. Não, porque minha vida está corrida, eu estou trabalhando, sepa. A gente tem tempo para o homem, não vai ter tempo para Deus. Isso é conversa. Sabe por quê, meu irmão? Quando a gente quer servir, a gente busca a Deus de todos os momentos. Só eu estava trabalhando na sonda, trabalhava à noite. Para os irmãos terem noção, irmão, eu saía daqui, eu mudava da quinta-feira, trabalhava pelo dia, começava sexta-feira de noite. Sabe qual era o dia que eu ia dormir depois que eu começava a trabalhar na sexta-feira de noite? Na segunda-feira, quando eu chegava. Porque às 6 não conseguia dormir, ou trabalhava às 6, não conseguia dormir no sábado. Vinha do sábado do culto, vinha para cá para o culto, chegava em casa. Eu não sou de estar dormindo pelo dia, então só ia dormir praticamente, já o corpo já estava sem aguentar. Mas olha, busque a Deus, meu irmão. Olhe para sua filha aí, para o seu filho, para sua esposa. Olha aí, papai, para a mãe. Olhe para os seus irmãos. Você é a pessoa que é para liderar, para conduzir essa família. Não deixe que o inimigo atrapalhe. E aí eu entendi porque eu tinha que ter ido lá ontem mais os meninos. Porque, irmão, o que ele me contou, eu fiquei assim parado. Disse, rapaz, Satanás estava botando você em um laço grande. Tire isso da sua cabeça, tire isso da sua mente. Imagina uma pessoa que é presbítero, louva, prega. O que ele estava pensando em fazer, eu disse, rapaz, isso é coisa do Satanás mesmo. Então, irmão, é momento da gente despertar como igreja. É momento da gente se levantar. Já viu aquela ditada que a pessoa bem assim, um por todos e todos por um, né? Mas sinceramente, eu tenho a dizer a vocês que daqui para frente agora é você por você. Por quê, pastor? Porque se você, irmão, não buscar força, você não vai conseguir vencer o que presta está para acontecer daqui para frente com a igreja. A gente nunca viu tanto escândalo como estamos vendo acontecer nos dias atuais. Essa semana eu vi um
Um caso de um pastor que passou aí no noticiário. Isso também fica a critério para os varões e para as mulheres. Ter bastante cuidado com quem a pessoa vai se relacionar. Uma missionária conheceu esse rapaz que era pastor. E de imediato foram morar juntos. Depois não deu certo, se separou. Ele não aceitou o fim do relacionamento. Foi lá e executou a mulher. Na hora que ele estava fugindo, se bateu com um carro. Também parece que tinha vindo a óbito. Agora você imagine o que vai passar pela mente dos membros daquela igreja, né, não, Diácono Edson? E eu disse, você tem que focar, irmão, em Cristo. Não foque no homem. Não foque na mulher, porque são falhos. Aí você coloca tanta confiança em mim. Ah, porque o pastor é um homem, irmão. Nós todos somos falhos. E a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus, não é no homem. Mas daqui para frente eu digo, se você quiser servir a Cristo, irmão, aperte o cinto. Porque a aeronave está na pista. E ela está prestes a decolar. Então se você não estiver preparado, você não vai conseguir vencer. Eu vou ler uma palavra aqui, se encontra no livro de Marcos. Vamos ficar de pé agora. Eu colocar um som aí de um drama aí. Vai, bota aí um som assim de um drama. Um drama aí, vá. Faça um som aí no teclado de um drama, de um suspense, vá. Vá. Mais alto um pouco, vá mais alto para poder mover o coração do povo. Vá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Marcos, capítulo de número 3. Versículo. Todos encontraram Marcos 3? Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, né? Quem encontrou, diga misericórdia, me espera mais um pouco. Antes da gente ler esse texto, eu quero que você olhe para o seu irmão aí do seu lado. Diga a ele, aperte o cinto. Diga a ele, aperte o cinto, meu irmão. Porque daqui para frente as coisas vão se estreitar mais. Marcos capítulo 3, verso de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 13, que diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles a quem ele quis. Vamos repetir mais uma vez? Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles a quem ele quis. Agora olha para o seu irmão aí nessa manhã com um olhar de profeta. Aponta o seu dedo, irmão, e coloca o dedo na cara dele mesmo. Pode botar o dedo na cara dele aí, porque quando você coloca, você afronta. E aí quando você está falando com alguém, você... agora tira o dedo da minha cara, né? O povo não diz, né? Porque você está afrontando. Então coloca o dedo bem no rosto dele assim mesmo. E diga, Jesus soube escolher. Diga para o seu irmão, Jesus soube escolher. Pode tomar seu assento dando glória ao nome do Senhor.
Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante interessante, onde ele nos traz umas verdades para a nossa vida, para o nosso cotidiano. E interessante que a gente começando a ler esse texto, a Bíblia vai mencionar que Jesus subiu a um monte e escolheu para si aqueles a qual ele quis. O que nós vemos aqui é que Jesus, ele escolheu a dedo. Havia uma multidão de pessoas ali, mas a Bíblia menciona que ele escolheu aqueles que ele quis. E quando nós vamos estudar a Bíblia, quem foi que traiu Jesus? Foi Judas. E Jesus não escolheu Judas para fazer parte do seu ministério. Judas se oferece. O historiador conta que Judas é aquele: Senhor, onde tu fores, eu irei. Jesus disse: olha, Judas fazia parte daqueles que estavam queria criar uma revolução contra Roma. Então ele queria participar, achando que Jesus veio como rei para destruir o Império Romano, de forma de lutarem na espada para tomar todo o território. E naquele momento: Senhor, aonde tu fores, eu te seguirei. Deus bem assim: olha, Judas, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quando nós vamos estudar a Bíblia fala que existe os talmides. São crianças que são separados e eles começam a estudar a Torá, os 5 livros da lei. E com 6 anos eles começam a estudar. Com 10 anos de idade, ele já sabe a Torá de cor e salteado. De mediante isso, eles são levados agora na época da festa da Páscoa. E chegando lá, ele fica diante dos mestres. E o historiador conta que é feito 10 perguntas. E eles, aqueles que estão ali a acertar as 10 perguntas, dando 10 respostas, eles passam agora a ser talmide e começam a seguir o seu mestre de perto. Então, quando o talmide, ele é selecionado pelo mestre, e o mestre vai escolher para andar com ele aquele que ele quer. Ele não escolhe qualquer um. Então Jesus agora, quando ele está no monte, ele não vai escolher qualquer um, ele vai escolher aqueles que ele quer que ande com ele. Mas a Bíblia mesmo diz que, ele diz: olha, todos o quanto aqueles vierem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas a diferença agora é que, será que as pessoas que vêm a Jesus vai estar pronto para poder passar, para poder ver, para poder ser peneirado, para poder ser cirandado? Aonde Jesus uma certa vez pensa assim: olha, Pedro, eu tive uma conversa na estante com meu pai, e meu pai disse que Satanás estava pedindo para cirandar com você. Pedro enche o peito e diz bem assim: ah, Senhor, mas o Senhor não permitiu. Foi, Pedro, eu falei que meu pai, que não lhe faltasse somente a fé, mas que você ia ser peneirado, ia ser cirandado. Então Jesus, ele escolhe aquele, porque ele sabia a capacidade que Pedro tinha. Ele sabia a capacidade que cada um daqueles, Bartolomeu, Tiago, João, ele sabia que eles tinham. Então Jesus, ele sabe escolher aqueles que ele quer que ande com ele. E quando nós começamos a meditar na palavra de Deus, a gente vai ver, irmão, que realmente sempre houve uma escolha. Porque a Bíblia diz que o céu, ele é tomado à força. O céu não é para qualquer um, irmão. O
O céu é para quem tem coragem de lutar por ele. Então Jesus, ele escolhe para si os 12, para poder andar com ele. E quando nós vamos meditar na palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Deus diz assim, olha, Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, porque lá dos filhos eu me provido de um rei. Porque o povo na época da monarquia tinha escolhido um homem para reinar e Deus não queria, mas o povo escolheu, então Deus disse, então deixa, vocês querem? Então escolha. Mas eu sei aqueles que eu escolho. Vocês escolheram Saul para governar, eu não era de acordo, mas vocês querem, então toma um rei para vocês. Mas agora eu vou escolher um segundo o meu coração. E a Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé, que ele começa a ver os filhos de Jessé passar formosos, homem malhado, né? Diz bem assim, está aqui diante do Senhor o seu ungido. Aí Deus disse, Samuel, não olhe para a aparência. Você está olhando para a aparência, eu olho para o que está dentro do coração. Então a gente começa a analisar, irmão, começa a ver que dentro das escolhas de Deus, nunca vai ser igual à escolha do homem. Quantas pessoas um homem chega, separa, consagra, porque dá uma oferta, porque contribui com a igreja, porque dá dinheiro? Não. A escolha deve partir direcionada automaticamente, vinda da parte de Deus. Então, quando são escolhidos aqueles, eu pensei assim, ei, eu não escolhi ele, Jessé, Samuel. O que eu escolhi não está aqui no meio dos seus irmãos. Aí você está olhando que está, tem alguém ainda, algum, Jessé, dos seus filhos, tem um que está apacentando as ovelhas. O menor, o nome dele é Davi. Manda-o chamar. Quando Davi chega diante da casa, Deus diz, Jessé, ô Samuel, estar aí diante de vocês, aquele que eu escolhi. Estar aí diante de vocês, aqueles o qual eu chamei e vou capacitar. Sabe por quê, meu? Porque a Bíblia diz que aqueles que foram chamados por Deus, Deus capacita. E quando eu estou falando que Deus soube escolher, que Deus não chamou qualquer um. Olha passando, meu irmão. Quando você vê no meio da caminhada, uma pessoa desistir do seu chamado, uma pessoa desistir da caminhada com Cristo, porque estava olhando para A, olhando para B, olhando para C, Jesus não escolheu ele de maneira alguma. Por quê, pastor? Deus escolheu foi quem? Foi Paulo. Vai lá, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer por causa do meu nome, por causa do meu evangelho. Ele vai passar por tantas as coisas. Paulo passou por tudo. Paulo passou por naufrágio. Paulo foi picado por cobra. Paulo foi passado, aleluia, para ser morto. Mas de todas as vezes Paulo não desistiu, porque ele sabia quem havia chamado, quem havia escolhido. Ele disse assim, olha, eu estou pronto, aleluia, por causa do evangelho de Cristo. Ele diz assim, olha, eu vou combater o bom combate, eu vou acabar a minha carreira, mas também vou guardar a minha fé em Cristo Jesus. Imagine agora Jesus olhando para o Pai naquele Senhor. Meu Deus, olha que orgulho nós temos desse homem. O homem prestes a morrer disse, eu acabei minha carreira, mas guardei a minha, e a partir de agora, uma coroa de glória já me está reservada. Aleluia. As pessoas querem lutar, irmão, pelo prêmio, mas não quer passar pelo propósito. Se via Cristo, ele disse, olha, vai ser pai contra filho, filho contra pai. Mas Senhor, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada.
E quem não entende isso, irmão, não está apto a viver no Evangelho. Quem não atende isso não vai estar apto. Por quê, irmão? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. Então quando você vê Satanás cutucando aí você, cutucando alguém, irmão, repreenda. Diz, olha Pedro, eu vou ser entregue hoje, vou ser morto. Não, Senhor, o Senhor não vai não. Diz assim, para trás dele, Satanás. Um homem que outrora estava cheio de Deus, alguns segundos depois estava dando lugar a Satanás. Então Jesus repreende, irmão, não Pedro, repreende aquilo que estava por trás de Pedro. E quando a gente começa a olhar para o homem, a gente está olhando o físico. A gente está olhando a carne, está olhando o sangue. A gente não está olhando o que está por trás de tudo isso. Quando eu conversava com meu irmão, tudo isso é obra de engano. Meu irmão, tudo isso aí que você está falando é obra de Satanás. Está preparando o laço para jogar você dentro do buraco. Desperta, meu irmão, enquanto há tempo. Deus não me trouxe aqui hoje em vão. Então Deus, Ele sabe escolher, irmão. Deus, Ele não escolhe qualquer um. Tem aqueles que vão porque quiseram ir, como Judas. Mas quando eu falo que Deus não escolhe qualquer um, irmão, é porque quem realmente aceitou a Cristo, quem realmente resolveu negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz, ele sabe o que ele vai passar diante do Evangelho. Ele vai passar sofrimento, ele vai chorar, ele vai sangrar. Mas diante do Senhor, eu estou aqui, mas eu sei que a minha coroa está preparada diante do Senhor. Quando eu falo que Deus sabe escolher, a Bíblia vai dizer que quando Gideão vai para a guerra, ele escolhe 32 mil. Para 32 mil, Deus diz, eita, eu estou com um exército agora, onde eu chegar eu vou vencer. Mas não adianta, irmão, ter multidão e não é ter qualidade. Não vou falar sobre qualidade. É ter uma multidão a qual você não pode contar. A multidão era 32 mil. Aí Deus disse, Gideão, tem muita gente aí. Diga aos tímidos, medrosos e covardes que volte. Porque tem pessoas que estão aí no meio, Gideão, por causa de afoito de outras pessoas. Teve aquela pessoa que nunca brigou e às vezes ele briga porque foi incentivado por alguém que colocou fogo, né? Então muita gente que está aí, Gideão, está indo no fogo. Mas não tem coragem de lutar, não tem coragem de padecer, não tem coragem de chorar, não tem coragem de passar frio, não tem coragem de passar fome. Então diga aos medrosos, os tímidos e covardes que voltem. Quando Gideão fala isso, quantos foi que voltaram? Dos 32 mil. Só ficaram quantos? Não, irmão, não foi os 300. Só 10. Aí Deus pensa, Gideão, ainda tem muita gente aí, mas Senhor, os 10 mil. Você já viu o tamanho dos soldados midianitas, Senhor? Você já viu o exército dos midianitas, Gideão? Ainda tem muita gente aí que não está apto para lutar. Desce ao ribeiro, Gideão, que eu vou fazer a separação lá agora. Aleluia. Deus, Ele sabe escolher. Quando Deus, olha, quando aqueles que descer ao ribeiro, aquele que beber água como lambe um cachorro, esse aqui vai ser separado para ir contigo para a peleja. E a Bíblia menciona que aqueles homens que desceram ali, apenas 300, é que foram separados. Aí Gideão, mas Senhor, 300 pessoas para lutar contra os midianitas, a gente vai morrer, vai padecer. Não, Gideão. Vai, porque a vitória já está garantida.
Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É o que está acontecendo, irmão, desde a época da pandemia para cá. Daqui para frente, por isso que eu falei, daqui para frente e agora, irmão, lute pela sua salvação. Eu sei que para você chegar aqui hoje, você pensou em não vir. Eu sei que para você chegar aqui hoje, você pensou em botar uma desculpa para faltar o culto, porque ia estar cansado, porque dormiu mal, porque tinha alguma coisa mais importante até para querer fazer hoje, porque ia para a feira. Não, a pessoa que botar uma desculpa, eu não vim, não vou no culto porque vou para a feira. Essa vai ser a mentira mais esfarrapada que a pessoa vai dar. Porque não vou falar nem do sábado, irmão. Hoje a gente tem tudo, acesso para a gente comprar a hora que a gente quer. Mas sabe o que é isso? É porque quando Deus não está na sua prioridade, aí você vai inventar desculpa de todos os lados para poder faltar o culto. Mas isso é ruim para quem? É para o pastor, é para o irmão? Não, é para você mesmo. Porque você está colocando a sua fé lá para baixo. Sabe o que acontece quando a gente está naquele fogaréu ali, que a gente pega uma brasa, tira ela, bota, separa. O que acontece? Ela apaga. Bem assim acontece conosco. É por isso que Paulo diz, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Então essa coisa de a gente hoje congrega em casa. A gente hoje vai ficar em casa, porque em casa, irmão, se as pessoas que estiverem congregando em casa tiver o dia da salvação naquele grande dia, a gente tem que fechar a igreja e ir embora. A gente está vindo fazer o que aqui na igreja então? Perder o nosso tempo, é? Não, irmão. A gente está vindo aqui para se fortalecer uns com os outros. Então Jesus, ele sabe escolher. Deus, ele não escolhe, irmão, qualquer um. Ele escolhe aqueles que estão preparados, aptos para sofrer por causa do evangelho. Ele não prometeu bens materiais para ninguém. O que ele prometeu foi a salvação. O que ele prometeu foi a vida eterna. Se você for analisar na Bíblia Sagrada, você nunca veja assim, olha, receba aí a chave do carro, receba aí a chave do apartamento, receba aí, não. Ele diz assim, ei, endireitai-vos as suas veredas, porque é chegado o reino de Deus. Existem servos de Deus hoje, irmão. Quem já assistiu aqui Pesadelo na Cozinha? Quem já assistiu? Já assistiu o Pesadelo na Cozinha com aquele Henrique Jacan? Quando ele chega lá que vê aquela bagunça, ele sai bem assim, vocês é a vergonha da profissão. Hoje a gente pode dizer, irmão, que muitos são a vergonha do evangelho, mas eu não estou nem aí para estar criando escândalo, criando motivo para poder o povo falar ou criticar. Eu quero ser uma pessoa reta diante de Deus. Aleluia. Seja aquela pessoa de que quando Satanás for lá, diz, Senhor, tem visto a tua serva, tem visto o teu servo, e olha, tem visto sim, eu tenho visto o meu servo Jó, um homem íntegro diante da terra. Senhor, deixa eu tocar nele para tu ver se ele não te nega. Pode tocar em tudo que ele tem, só não toca na sua alma. Eu sei a integridade que ele tem por mim. Ele não me serve por causa dos bens materiais, ele não me serve por aquilo que eu tenho feito na vida dele. Ele me serve porque me reconhece como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia. Imagine, irmão, Deus diz assim, olha, tem visto. Deus, ele conhece os servos que ele escolhe. Aleluia. É tanto que a seleção aqui na terra, e naquele grande dia vai ter uma seleção também. Porque quando chegar lá na porta do céu, não vai entrar todo mundo. Ele vai fazer uma chamada e dizer assim, está na Bíblia, de um lado colocará
as ovelhas, do outro lado colocará os bodes. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre isso aqui, foi uma repercussão danada. Sabe por quê, irmão? Porque bode, ele vai em cima do pastor, bate para derrubar. Ovelha não, ela apanha e fica calada. Quando eu falo sobre isso aqui, você deve, irmão, apanhar e ficar calado, não. Se você vê que o seu líder está falando algo que não está na palavra de Deus, aí você tem o direito de revidar, de falar, de chamar para poder ter uma conversa, para ver se realmente a Bíblia fala aquilo. Mas o que eu falo é que é aqueles crentes que ele não quer conserto de maneira alguma. Que ele está vivendo uma vida de errado, uma vida de pecado. E quando chega, né, que alguém prega, é porque pregou, foi indireta para mim. É porque falou. E Jesus não está aqui, irmão, nos chamando para agradar ninguém. Está chamando para agradar ao Pai, agradar ao reino do céu. Porque Jesus uma certa vez está pregando para os discípulos, pregando para a multidão. A multidão começa todo mundo a ir embora. Pede, Senhor, que mensagem dura está sendo essa? A multidão está todo mundo indo embora, meu Pai. Vai fechar o ministério. Vai acabar o ministério, Senhor, porque quem é que vai contribuir? Quem é que vai ofertar? Pedro, aquele que começou a boa obra, é fiel para terminar. Se tu está achando dura a mensagem, Pedro, aproveita e acompanha ele, aproveita e vai com eles, Pedro. Irmão, tem crentes, quando eu falo crente é em geral, deveria ter vergonha de dizer onde ele chega que ele é servo de Deus e não quer serva de Deus. Sabe por quê? Porque ele é a vergonha do evangelho. Por quê, pastor? Ele não dá testemunho aonde ele anda. Tem crente que quando você vai falar da pessoa, é assim, fulano tá crente? Se ele for crente, então eu sou o Papa. É o que o povo diz. Sabe por quê, irmão? Porque a gente fomos chamados por Deus. Não para poder agradar a homem, mas para agradar aqueles que nos chamou. Jesus, ele soube escolher. E quando ele soube escolher, são aqueles que ele sabe que vão até o final, mesmo sangrando, mesmo chorando. Ele vai, Senhor, eu vou entrar no céu de qualquer jeito. Porque eu sei que a salvação, ó Pai, ela não é para qualquer um. A salvação, ela é individual. Olhe para seu irmão assim, diga, meu irmão, lute pela sua salvação. Como você tem lutado pelos seus objetivos. Por quê, pastor? Quando a pessoa quer se formar, ele inventa troncos, barrancos, chora, passa a noite de sono, passa frio, para poder se formar, eu não é? E por que para o evangelho é diferente? Eu lembro nesse dia que trabalhei lá na sonda, o trovão lá, o céu candeando, chuva caindo, e eu indo lá 3 horas e pouca da manhã fazer um lanche, passando pelas vias ali, uma neblina curva, você não via nada, Leonardo, e eu indo sozinho, lanchar, e eu, meu Deus do céu, olha rapaz, o que a gente passa por causa do homem. Mas se fosse para a igreja, rapaz, é muito perigoso andar por esses matos aqui à noite só, passar frio, todo molhado. Mas você sabe que você está todo molhado, irmão, de madrugada, 3 horas da manhã, em cima de uma plataforma, o macacão todo ensopado, a bota molhada, tudo, e você lá tremendo de frio, e não tem mais o que fazer. É esperar que a noite passe. O que é que você fala com isso, pastor? Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, diante de Deus de hoje. Eu não sei as noites que você tem chorado, que você tem passado, que você tem sofrido. Uma coisa eu te digo, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer.
Quando a gente estava dentro da plataforma, começava a ver a claridade, aleluias, aparecer lá diante do céu. Todo mundo começava logo a se alegrar, cantar, pular e assim, olha, mãe, já está chegando perto de eu ir para casa. Ei, bem assim é você que está no Evangelho, aleluia. Diz, olha, Senhor, eu estou passando por tudo isso. O Senhor me escolheu porque sabe da minha capacidade. Eu sei que já está chegando próximo da hora do Senhor vir buscar a sua igreja. Eu vou passar por trancos, barranco. Eu não vou ligar para cara feia, eu não vou olhar para piquinho, eu não vou olhar para aqueles que falaram de mim, que falaram da minha família, do meu evangelho. O meu foco é o Senhor, o autor e consumador da minha fé. Aleluia! É Ele que é o autor e consumador. Agora é para o seu irmão aí, diga para o meu irmão, tome bastante cuidado com aqueles que se dizem ser muito santo. Tome bastante cuidado com aqueles que se dizem que é santo. Irmão, eu sempre comento aqui, eu sempre falei aos irmãos e sempre repito. Quando você vê esses crentes que falam muito a santidade, só santidade, santidade, tenha medo. Tem alguma coisa por trás escondida. E se eu falar sobre santidade, ninguém vai dizer bem assim, rapaz, aí que o pastor Tomás é um homem de Deus, é que homem santo, só prega mensagem de repreensão, só prega mensagem eita. Eu sempre comento aqui e digo, irmão, a gente somos servo de Deus aqui, é fácil demais você olhar para mim como pastor, eu olhar para você como irmão. Quer conhecer? Vá lá na vizinhança dele, vá lá na casa dele. Procurar saber. Uma certa vez eu conheci um rapaz, pastor. Sabe o que acontecia quando chegava dentro de casa? Ele espancava a esposa. É por isso que Paulo vai dizer aos presbíteros, aos pastores, aos líderes: não sejam espancadores. Naquela época já acontecia isso, a gente se escandaliza hoje. Vixe, meu Deus, que coisa. Irmão, leia a Bíblia, para você não ser enganado. Agora, sabe por que o povo hoje tem perecido no meio da caminhada? Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Está preocupado em escutar Tiago Brunet, Leonardo não sei quem, o profeta não sei de quê. Não, irmão. Leia a palavra de Deus. Para quando a pessoa fala assim, o pastor falou, mas está errado, não está na Bíblia falando isso não. Você ter poder de questionar, para ver, seja crente, esperando, porque Deus ele sabe escolher aqueles que vieram até Ele. Examinai as escrituras. Eu vou abrir de manhã logo, começar meu devocional e escutar um profeta lá que fala bem assim: olha, o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Não, escuta aquele profeta que quando se levantar. Quando eu me levo de manhã, eu gosto de estar ouvindo sempre aí, no devocional, aquele pastor que é o Moreno, que pegou no Gideões esse ano. Esqueci o nome dele agora, Jesus. Ezequiel. Depois eu vou lembrar o nome, para eu botar lá no grupo. Ele já traz uma mensagem, irmão, te afrontando. E essa mensagem que a gente precisa ouvir, não é mensagem que massageia o nosso ego. Porque às vezes a gente se aparenta tão bonitinho de crente, irmão, para as pessoas aqui. E lá fora, Satanás não sabe nem onde é que você faz a curva. Ele fica impressionado com o que uns que dizem ser cristão na igreja faz lá fora. Acho que até os demônios, Senhor, você ouviu o que fulano de tal fez? Ele, rapaz, diga, ele me impressionou. Eu nunca imaginei que ele fazeria uma coisa dessa. Irmão, é realidade. A gente estamos vivenciando hoje uma mensagem que a escolha por Deus foi através de morrer por cada um de nós na cruz do Calvário.
Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por que, pastor, são os escolhidos? Porque esses poucos terão que estar preparados para poder passar o sofrimento por causa do Evangelho de Jesus. Terão que estar preparados. Quero que você nesta manhã, irmão, grave essa mensagem na sua mente. Porque Jesus, ele soube escolher. Quando você vê esses crentes, irmão, cheio de mimimi, cheio de biquinho, eu não gostei de fulano. Eu falava esses dias que as pessoas vêm para o culto, eu falei lá de Siririzinho, me lembrei agora. A gente às vezes vem para o culto de casa. O culto ele vinha para aqui, mas só um acréscimo do que acontece dentro da nossa casa. A pessoa passa o dia todo dentro da casa dele, em redes sociais, assistindo Netflix, assistindo coisas que não edificam. Quando chega na igreja, fica sentado na igreja com o celular, mandando mensagem para A, mandando mensagem para B. Aí quando acaba o culto, é um culto frio, não gostei do pregador, não gostei da banda. Aí como que um culto foi para agradar a ele, não, o culto é para agradar a Deus. Mas só pode agradar o culto a Deus e agradar a pessoa que aqui está quando você vem de casa voltado para buscar e adorar aquele que te chamou. É para você se levantar pela manhã e dizer assim, ô Senhor, muito obrigado. É passar o dia, durante o dia, louvando, agradecendo a Deus. Já preocupado com, rapaz, hoje é terça-feira, não marca compromisso comigo, porque hoje é dia de culto. Eu vou lá adorar a Deus, eu vou glorificar o nome do Senhor, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas não, a pessoa passa o dia. Mas já havia tão tribulada lá fora da nossa vida. Ainda quando vem para a igreja, a tribulação todinha. Aí quando chega aqui, senta na cadeira, você olha para a cara da pessoa, irmão, parecendo aqueles bolachão, ou aqueles ginipapo que caiu de uma certa altura e se papaiou todo. Esbagaçou. Você não sabe olhar e dizer assim, meu Deus, que coragem, meu, sabe porque a gente tem que ter felicidade quando vem à casa de Deus. Por quê, pastor? É você passar por lutas, por desavenças, por dificuldade e estar com a sua rosto louvando e agradecendo e glorificando aquele que é santo, que vive e reina para todo sempre, eternamente. Se você não fizer por onde agora, naquele grande dia você vai estar preparado, irmão, para poder ouvir, afastai de mim, maldito. Mas Senhor, eu preguei seu nome, eu louvei. Ei, eu soube escolher aqueles que eu quis. Porque se você prega, é porque eu te dei o dom, te dei o talento. Se você louva, é porque eu te dei o dom, te dei o talento. Você domina a oratória, você domina a hermenêutica, a homilética da palavra. Você sabe, aleluia, tudo de cor e salteado, mas diante da minha presença, você nunca fez nada que viesse agradar ao meu nome. É por isso que quando a gente olha para as igrejas, irmão, pode dizer assim, não importa da maneira que esteja sendo prego o evangelho. Às vezes você vê pessoas, rapaz, fulano de tal, ô capa desconcertada, é isso, é aquilo que está pregando assim, deixa, irmão. Naquele grande dia, quem vai prestar conta é ele com Deus. Imagina você está lá, aí chega a pensar, ei, pastor, tira o nome dele aí, coloca o nome aí, ele vai descer daqui, rapaz, vai para o inferno. Porque o povo está com dúvida que o inferno existe. O inferno é real. A Bíblia diz que ele está preparado desde a fundação do mundo também para Satanás e seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos. Mas quando você vai terminar agora o texto, assim, para todos aqueles também, o quanto queira o seguir. Então quando Jesus, irmão, te escolheu, é porque ele sabia da sua capacidade. Ele sabia da sua coragem que você teria de lutar.
que você teria de enfrentar por causa do Evangelho de Deus, que você era disposto a passar, a padecer, a passar fome, a passar frio, a passar sede, mas sempre glorificando e adorando o nome santo do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus, ele soube escolher. Então saia daqui hoje, nesta manhã, irmão, com a convicção. Olhe para o seu irmão agora aí. Eu vou finalizar agora. Diga assim: meu irmão, Jesus te escolheu. Diga a ele: faça valer a pena. Já viu aquele ditado quando foi bem assim: vai, fulano de tal foi quem me indicou você, olha. Que privilégio, né não? Imagine você ser indicado por Jesus para fazer parte, para entrar nas mansões celestiais. Imagine, irmão. A Bíblia diz que a mãe de de João, e dizia: Senhor, permita que os meus filhos, olha, se assentem um à sua esquerda e um à sua direita. Olha, mulher, a mim não compete isso. Agora, se ele estiver preparado pelos que eles vão passar, ele vai se assentar naquele grande dia. Ou seja, vai depender só deles para se assentar à minha direita e à minha esquerda. Porque a vontade de Deus é que a gente se sente à direita e à esquerda dele, na sua frente, naquele grande dia. Mas só depende de quem? Só depende de você. Já viu aquele tá assim: olha, fulano, eu lhe indiquei lá para tal empresa, vá lá, agora faça o seu nome, dê o seu melhor lá. E por que você não tem dado o seu melhor na obra de Deus? Você não tem dado o seu melhor para fazer as coisas de Deus, para cultuar o nome santo do Senhor Jesus. Dê o seu melhor, para naquele grande dia você já saber, irmão, que vai. Porque a salvação, a gente sabe como é que está a nossa vida diante de Deus. É bem visto que aqueles alunos que estudam o ano todo, chegam num dia que vai ver. Eu não sei se hoje é como antigamente, que a gente ficava naquela expectativa, os professores iam falar, né? Quem foi aprovado, quem não foi, para entregar as notas. E aqueles que sabiam que tinham estudado, já sabiam as suas provas, não, eu já estou passado. Ele já ia naquela certeza. Aqueles que não, já ia naquela preocupação: será que eu passei? Será que eu vou ficar de recuperação? Bem assim estamos nós. Você sabe se você vai para o céu como você está hoje ou não vai. Você sabe se você vai ser salvo ou se você não vai. Mas só depende de quem? É de Jesus, é do pastor, é do irmão, da irmã? Não, só depende de você. Jesus soube escolher. E se ele te escolheu, a Bíblia diz que ele é fiel para terminar a grande obra que ele começou sobre as nossas vidas. Eu sempre tenho dito aqui que só quem pode finalizar as promessas de Deus sobre nossas vidas somos nós mesmos. Não é o homem, não é a mulher, é você mesmo que pode. Eu não quero mais seguir, eu não quero mais ir à frente. Mas naquele grande dia, irmão, você vai receber o não de Deus. Receber o não do homem aqui é fácil. Mas receber o não de Deus naquele grande dia, não vai ter mais volta. Eu disse: afastai de mim, maldito. Ai, eu nem te conheço. Mas, Senhor, não, eu não lhe conheço não. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu louvava, eu pregava. Mas contrapartida também você era prostituto, mentiroso, enganador, trapaceiro, caluniador, fofoqueiro, intrigante. Olha, afastai de mim, maldito. Porque, irmão, a nossa luta, ela não é contra a carne e nem o sangue. Então eu te convido hoje, para nós finalizar esse culto aqui, você grava essa mensagem na tábua do seu coração. Porque Jesus, ele te escolheu.
Jesus soube escolher, e ele te escolheu porque ele sabe da sua capacidade. Eu vou finalizar agora dizendo assim, igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo soube, aí você vai gritar, escolher. Por quê, pastor? Porque ele me escolheu. Só quem ele escolheu aqui nessa manhã, levante a sua mão para o céu. Só quem aquele escolheu. Levante a sua mão, você vai gritar bem alto, ele me escolheu. Quando eu falar igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre você, ele me escolheu. Mas grita bem alto que ele te escolheu, porque você é filho e filha de Deus. Então faça valer a pena. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo soube. Jesus Cristo soube. Jesus Cristo soube. Aplauda o Senhor acima da cabeça, porque Ele merece a honra, a glória, o louvor e a adoração é dEle. Eu vou fazer valer a pena a escolha dEle por mim, amém? Só quem vai valer a pena a escolha de Jesus pela sua vida, levante a mão para o céu e glorifica o nome do Eterno. Amém, irmão? Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Seja sempre abençoado e agraciado pelo nosso Deus. Que Deus nos dê uma semana abençoada, produtiva, guardada, nos livre de todo mal, de toda sede, de toda arma frajada, preparada contra a nossa vida. Não há de prevalecer, nem há de prosperar, amém? Então guarde essa mensagem no seu coração, que Deus abençoe a sua entrada, a sua saída. Deus abençoe a vida desse jovem aí que veio. É filho do seu Fernando, neto? É filho, é? Seu filho já serve a Cristo? Não? Então aproveite, ele te escolheu hoje para você servir a ele, irmão. Aproveite a oportunidade e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Esse mundo aí fora não tem nada para nos oferecer, não tem nada de bom para nos entregar. Então aproveita hoje que Jesus Cristo está escolhendo, e Ele te escolheu para você fazer parte, né, dessa família maravilhosa, família linda. Se você quiser, você não vai confessar seu pecado para ninguém, você vai só levantar sua mão e dizer, Senhor, eu te aceito como Salvador da minha vida. Muda a minha história, muda o meu rumo. Porque eu quero servir e te adorar, porque naquele grande dia eu quero entrar pelas mansões celestiais, andar nas ruas de ouro, de cristal, que o Senhor tem preparado para nós, amém? Se você quiser, irmão, é só vir à frente que a gente vai orar pela sua vida. Se você quiser aceitar aqui, se não sinta-se constrangido. Deus abençoe, Deus possa lhe dar mais uma oportunidade de você servir a Ele, adorar e glorificar o nome santo desse Deus, amém? Porque, irmão, coisa boa é servir a Cristo, né? Tem as suas lutas, tem as suas batalhas, mas a gente sabe que tem um Deus que peleja por nós. Amém? Então Deus abençoe. Levanta suas mãos para o céu. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolação e comunhão do Espírito Santo com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem... As palmas louva e glorifica o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimenta aí seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Amém?